Oi gente, meu nome é Michele e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês com um assunto que mexe muito com o nosso emocional, que é a seletividade alimentar no autismo. A seletividade alimentar aqui em casa começou desde a introdução alimentar. Então assim, eu confesso para vocês, eu não gosto de cozinhar, mas eu fiz tudo perfeito com a introdução alimentar do Noah. Esse é um peso na consciência que eu não carrego. Então eu estudei, eu ofereci todos os tipos de alimento, eu fiz tudo natural, caldinho de carne, caldinho de frango, eu ofereci, enfim, foi tudo perfeito, todas as frutas, todas as variedades possíveis. E mesmo assim, o Noah sempre teve dificuldade com a alimentação, o que já era um sinal de autismo e a gente não tinha a menor ideia. O primeiro grande erro que a gente cometeu aqui em casa foi introduzir as telas para o Noah para tentar fazer ele comer. Então, diante dessa dificuldade, a gente pensou, e se a gente colocar a Peppa Pig para ele assistir enquanto ele come? Assim ele se distrai e fica mais fácil. Então, o Noah foi exposto às telas desde 7 meses de idade, e aí essa estratégia funcionou por um tempo, né? Então, ele estava ali distraído com a tela, com a televisão, com o celular, com o que é que fosse que tivesse ao nosso alcance ali, e aí a gente conseguia pôr a comidinha na boca dele. Mas hoje eu tenho noção de quão maléfico foi isso para o nosso filho, né? Eu me arrependo muito, tanto de ter exposto ele à tela tão cedo, e como também depois eu aprendi que eu estava no caminho inverso do que eu deveria fazer. Então, assim, quando a criança tem seletividade alimentar, isso não é frescura, né? Isso é uma questão de textura, é uma questão, enfim, é uma questão física mesmo, né? Eles têm dificuldade, eles têm repulsa, mexe com a segurança deles. Então, o caminho para resolver isso não é você distrair a criança e ela tá ali, né, olhando por uma tela, não tá nem prestando atenção. Então, o caminho para resolver é fazer essa criança se conectar com a comida. E aí eu aprendi também que para a criança comer é a pontinha do iceberg. Antes disso, ela tem que suportar o cheiro desse alimento, ela tem que pegar na mão, brincar, esmagar, ela vai cheirar, ela vai encostar no rosto, depois ela vai ter coragem de encostar na boca, aí ela vai pôr a língua na comida para depois ter coragem de pôr dentro da boca, às vezes vai cuspir para depois poder comer. Então ela precisa de ter todo esse contato com a comida para aos poucos ela ir ganhando segurança de que aquele alimento é seguro para ela, né? Então, com certeza, colocar na tela é uma solução fácil que vai funcionar por pouco tempo, mas que lá na frente você está distanciando o seu filho da comida cada vez mais, e você pode ter certeza que a seletividade dele só vai piorar, não vai melhorar conforme ele estiver crescendo. Então, assim, fora esse erro que para mim foi o pior de todos, né? Um outro erro que a gente cometeu também muito com o Noah foi tentar forçar. Então, por exemplo, ele gostava de danoninho. O que a gente fazia para ele poder comer comida? Dar uma colher de danoninho. Ai, que delícia! Uma colher de comida. E aí a gente se sentia culpado, mas ao mesmo tempo, bom, pelo menos ele tá comendo comida. E aí teve uma vez que eu fiz o teste e ficou um gosto horroroso na boca. Então assim, depois que eu percebi, tipo, credo, falei pro meu marido, come uma colher de Danone e em seguida come uma colher de comida. É um gosto horrível. Mais uma vez a gente tava o quê? Criando uma experiência ruim que ia fazer ele se tornar mais seletivo. Outra coisa que a gente fez também, que eu não tenho o menor orgulho disso, assim, me arrependo muito, é ter segurado o Noah, tentado forçar ele a comer. Claro que isso eu só fazia, assim, quando já faziam 3, 4 dias que ele não comia comida de jeito nenhum, sabe? Só comendo, sei lá, pão e bolacha. E aí eu começava a ficar preocupada por conta da saúde dele mesmo. Então teve sim ocasiões em que ele tava no cadeirão dele, né, de alimentação, e de eu tentar segurar ele, assim, e meio que dar uma forçada para ele comer. E aí eu fiz depois um workshop onde eu aprendi que você forçar a criança a comer, automaticamente o apetite dela vai embora. Então se ela já não estava com fome, ali é como se fosse uma coisa segura, né? É para a própria segurança dela, é para a própria defesa dela.
Então, mais uma vez, eu estava distanciando ele de uma relação boa com a comida. E sem contar que a sensação é horrorosa. Imagina aí você. Vou pegar eu aqui como exemplo. Eu odeio fígado. Se alguém estiver fritando fígado, ó, só de falar já me dá uma agonia. O cheiro já me incomoda. Então imagina uma pessoa me prender numa cadeira que eu não consigo sair, segurar o meu braço e querer enfiar um pedaço de fígado na minha boca. O que essa experiência está trazendo para mim? Trauma e mais rejeição para comida, entendeu? Então assim, a gente cometeu muitos erros aqui com o Noah, muitos erros, mas sempre foi muito preocupado com a saúde dele. Então eu fiz alguns workshops sobre isso, eu aprendi que precisa que a criança tenha essa relação com a comida, né? Então, como sempre, eu falo aqui, como tudo no autismo é o quê? É um passo de cada vez, é você ter muita paciência, constância. Então vai demorar muito, vai demorar meses para o seu filho começar a ter uma relação boa com a comida, mas vai acontecer e não vai ser forçando, então tem que ser sempre uma coisa positiva. Então eu falei sobre os erros, agora eu vou falar sobre as coisas que a gente está conseguindo acertar, né? Então o Noah não usa mais cadeirão, porque ele usou cadeirão até muito mais do que ele deveria, só mesmo porque a gente queria que ele estivesse preso para poder tentar alimentar ele. Então hoje em dia ele fica livre. A gente também entende que ele precisa se movimentar, né? O Noah tem essa necessidade de movimentação. Então a gente não obriga ele a ficar sentado, então você vê que ele come 3 colheres de comida, ele levanta, bate, pula, ele volta, senta e tá tudo bem. A gente começou a fazer as refeições junto com ele, então a gente percebe uma grande evolução, assim. Ele não come a mesma comida que o meu marido, mas você percebe que ele começou a observar o nosso prato, aí começou a cheirar, ele fica vendo a fumacinha saindo. Depois ele começou a trazer o prato para ele, né, o nosso prato para ele, e a brincar com a colher. Aí agora ele já começou a tentar experimentar. Depois ele começou a cheirar o nosso prato. Agora ele pega assim o garfo, ele encosta na boca. Algumas vezes ele chega a comer umas 3 colheradas e depois empurra. Mas são comidas diferentes e que você tá vendo que sem forçar tá começando a surgir o interesse do Noah com alimentos novos, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi também foi a relaxar, porque eu sempre forcei muito a barra com medo com a saúde dele mesmo, né? E aí os médicos, eu sempre demonstrei essa preocupação, todo médico que eu vou, e na verdade até hoje eu acho que é o meu maior desafio no autismo como um todo, é essa seletividade alimentar do Noah. Mas os médicos sempre me falaram assim: Michele, a pele dele tá boa, ele não tá com anemia, ele tá dentro do peso, tá dentro da altura para a idade dele, então assim, relaxa, porque tá tudo bem com ele, com a saúde dele, né? Não é que você não tem que estimular, não é isso, não é que é para ele viver de pão e bolacha, mas dá a ele a oportunidade de se conectar com a comida, porque não é nada urgente no sentido de que o menino, né, tá tendo problemas com a saúde dele. Então demorou, custou, mas eu finalmente aceitei isso e consegui relaxar para poder hoje em dia oferecer esse ambiente melhor para o Noah, de liberdade, de explorar, de brincar com a comida. Então assim, o conselho que eu tenho para dar para vocês é: não força a barra, não tenta distrair o seu filho, porque você só está afastando ele, fazendo ele ficar mais restritivo. Aqui em casa, o Noah, com o passar do tempo, ele foi parando de comer muita coisa que ele comia, provavelmente porque ele enjoou, né? Então, respeitar os padrões dele. Então, por exemplo, quando ele era até os 2 anos, o Noah só gostava de formato de purê, de papinha, de Danone, de coisinha assim mole. Hoje em dia eu já percebo que ele tem uma separação por cores. Então, todos os alimentos que ele come é mais ou menos bege, amarelo, então seria o que ele comia, né? Então, bolinho, cupcake, os pães são todos mais ou menos a mesma cor, batata frita, então tem tudo mais ou menos ali a mesma corzinha, né? Bolacha, água e sal. Então, eu aprendi que assim, a gente não quer perder um alimento que ele come. Ele já come poucas coisas, então não tentar misturar nada na comida que ele já come, né? Eu já tive essa experiência aqui também. Por um tempo eu comecei, hoje em dia o Noah ele só come arroz, feijão e salsicha com molho. O que eu fiz? Comecei a fazer um feijão turbinado, colocar um monte de legumes naquele feijão,
para deixar mais nutritivo, para poder ele receber mais nutriente, que eu sempre com essa noia das vitaminas, dos nutrientes. E aí ele começou a parar de comer a comida. Então a única comida que ele comia todos os dias, ele começou a comer uma vez a cada 10 dias, entendeu? Então eu fiz um workshop que a terapeuta ocupacional me falou que a comida preferida dele é a comida preferida dele. A partir do momento que você colocou qualquer coisa dentro daquela comida, já é outra comida, não é mais a comida preferida dele. Então a gente tem que prestar atenção para não perder os poucos alimentos que ele já come e sempre tentar introduzir um alimento separado, entendeu? E é isso, com tempo, com paciência, ele vai tendo contato com aquele alimento, ele tá olhando aquele alimento. Tem criança que tem uma restrição tão grande que ela não tolera olhar o alimento, sentir o cheiro de alimento diferente. Então realmente são passos de tartaruga, são passos pequenos, mas que eu te garanto que vai valer a pena, porque hoje em dia, apesar do Noah ter uma restrição alimentar gigantesca, eu já consigo perceber que a partir do momento que eu mudei o meu comportamento com relação à comida, ele tá tendo muitos avanços, parecem pequenos, né? Mas que eu sei que para ele é muito esforço e é um avanço assim gigante. Bom, eu sei o quanto é difícil, o quanto é desesperador a gente ver o nosso filho, né, só comendo besteira, não comendo nada, não aceitando nada. Eu sei quantas noites de sono eu já perdi preocupada com o Noah, mas o que eu tenho para falar para vocês é: não força, tenha paciência, tem que trabalhar isso passo a passo, degrauzinho por degrauzinho, e se Deus quiser, daqui sei lá quanto tempo, eu vou vir aqui gravar um vídeo para vocês para falar: o Noah hoje em dia tá comendo muito mais do que ele comia antes, né? Então eu ainda tô nessa luta, mas o que eu queria falar para vocês é isso, é deixar os meus erros como exemplo para vocês não cometerem os mesmos, e para falar que apesar de pequenas, eu já tô vendo as evoluções aqui em casa com o Noah, né? Uma outra dica que eu posso dar também, tenta achar alguma vitamina que o seu filho aceita, né? O Noah, por exemplo, ele não toma nenhuma vitamina, nenhum remédio, ele não abre a boca para tomar. Eu já perdi também as contas de quantos tipos de vitamina eu já comprei pro Noah para tentar dar para ele não aceita, mas teve uma aí que eu achei e que ele aceita diluída na água, no copo de água dele. Então, por enquanto aqui em casa está funcionando, não é a ideal para ele, mas eu acho que psicologicamente falando me dá um pouquinho de paz, porque eu sei que pelo menos alguma vitamina ele tá recebendo, né? Então é isso. Deixa aqui nos comentários se o seu filho tem algum padrão também, que nem o Noah, que só come comida bege, né? E como que é a seletividade aí na sua casa. Compartilha esse vídeo para alguma família que você acha que vai fazer sentido receber essa mensagem, receber esse apoio aí, né? E deixa o seu like também, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!